Chegamos em janeiro de 2026. Eu tô vendo muita gente perdida e desesperada, tentando fazer mil coisas ao mesmo tempo para tentar economizar. E no fim das contas, não consegue fazer nada. O problema todo é que as pessoas que ganham um salário mínimo estão tentando aplicar a mesma regra de uma pessoa que ganha 5 mil reais. E a pessoa que ganha 5 mil reais está tentando aplicar a mesma regra de uma pessoa que ganha um salário mínimo. E isso faz uma confusão total. Muito prazer, eu sou o Bruno do Casal Invest. E aqui a gente fala sobre educação financeira, mentalidade, organização e dinheiro. Hoje nesse vídeo eu vou te mostrar porque o básico bem feito é o que salva nosso mês. Porque a gente já passou pelos 2 salários, então eu vou te mostrar na prática como se faz os cortes de gasto que funciona realmente, usando 2 exemplos reais, sendo uma pessoa que ganha 5 mil e outra pessoa que ganha um salário mínimo. Vamos começar por quem ganha 5 mil. Se você está nessa faixa e chega no final do mês zerado, o seu erro é simplesmente a estratégia que você está fazendo errado. Vamos lá, eu vou te dar um exemplo. O seu salário hoje é de 5 mil reais. De gasto fixo, você tira aí 50% desse valor, que seria R$ 2.500. Os outros 50% você vai dividir em 40% de gasto variável e os outros 10% em investimentos. Lembrando que eu estou dando só um exemplo, tá? Essa questão de porcentagem é você que decide, tá bom? Beleza? Mas se você ganha 5 mil hoje, o ideal seria você investir pelo menos aí uns 10% da sua renda. Mas voltando aqui, 40% do gasto variável é equivalente a R$ 2.000. E os outros 10% dos investimentos é equivalente a R$ 500. Então, se você ganha 5 mil, o seu gasto fixo, que seria o aluguel, luz, água, condomínio, telefone, Wi-Fi, plano de saúde, por aí vai, ele deve estar dentro desses R$ 2.500. Então, o seu inimigo hoje são os variáveis, que são os iFood, aquelas assinaturas que você nem assiste, a Disney que está lá, ó, aquelas saídas que você sai só para encher a cara e no outro dia nem lembra de nada. Então, para você cortar esses gastos, vai ser muito mais fácil do que diminuir seu custo de vida. Fora que se você for focar nos gastos fixos, você vai ter que procurar um aluguel mais barato, que dá mó dor de cabeça com mudança. Vai ter que economizar ar-condicionado, vai ter que dormir num desconforto do cacete. E o plano de saúde, que todo mundo fica mudando, fica tendo aquela dor de cabeça, entendeu? Não vale a pena esse transtorno. Então, fica muito mais fácil você diminuir ou cortar seu estilo de vida, que você fica tendo todo final de semana. E já eu vou te dar o pulo do gato para você definir o teto de gastos, mas aí vai servir tanto para você que ganha 5 mil, quanto para o cara que ganha um salário mínimo. Então agora a gente vai fazer a estratégia de corte de gastos para você, meu amigo, que ganha um salário mínimo. Show? Vamos lá. Agora o papo vai ser totalmente diferente, porque aqui não vai ter aquela gordura no lazer, porque o lazer é quase zero. Então, hoje você ganha R$ 1.621, que é o equivalente ao salário mínimo bruto. A gente vai dividir isso em 3. 70% para gastos fixos, 20% para gastos variáveis e 10% para os investimentos. Os valores, eu vou dar o exemplo. O valor de 70% seria R$ 1.134,70, o valor de 20% seria R$ 324,20 e o valor de 10%, R$ 162,10. Para quem não sabe como é que faz essa conta de porcentagem, fica tranquilo, que eu vou te explicar aqui agora. É bem simples. Você vai botar o salário mínimo, no caso o seu salário, né? 1.621 vezes, multiplicar, tá? 70%, tem a porcentagem, igual a 1.134,70. E você vai fazer nas outras coisas também, né? Certo? 1.621 vezes 20%, igual a 324,20. E o do investimento? 1.621 vezes 10%, igual a 172,10. E aqui no reloginho eu consigo ver e anotar os 3 gastos de uma única vez. Então, viu como é que é fácil? Não tem mistério nenhum. Já anota em algum lugar para você não esquecer. E agora você vai ter que enxugar tanto os gastos fixos quanto os gastos variáveis. Porque, infelizmente, às vezes a conta não fecha. O que eu quero dizer com isso? É que tem muitas famílias que o gasto fixo ultrapassa o salário que ela recebe. E aí que a família tem que estar unida
para procurar uma renda extra urgentemente. Porque o mais importante aqui hoje é você aprender a fazer o cálculo para você poder ajustar todo o seu orçamento. E aí você vai renegociar os seus gastos. O que eu estou dizendo com isso? Seu plano de internet, seu aluguel, o dinheiro que você gasta no mercado todo mês. Eu estou dizendo isso quanto no gasto fixo e no gasto variável, tá bom? E fazendo tudo isso, vai começar a sobrar um dinheiro. E com esse dinheiro, você vai conseguir ajustar os seus gastos fixos, seu variável, fazer seu investimento. E quando eu digo investimento, eu estou dizendo para você montar sua reserva de emergência primeiro, tá bom? E o pessoal que ganha um salário mínimo costuma fazer a mesma coisa que o cara que ganha 5 mil. Quer seguir a mesma regra, só que não tem como cortar só os gastos variáveis. Você tem que cortar os gastos fixos quanto o gasto variável. Aqui em casa, a gente prefere fazer o teto de gasto semanalmente. E o teto de gasto, a gente está falando dos gastos variáveis, tá bom? E aí, o que você vai fazer? Primeiro, você vai pegar o valor do seu variável, que no caso que você ganha um salário mínimo, seria 20%. E o cara que ganha 5 mil seria 40%. Segundo, você vai dividir por 4, se você for fazer semanalmente. Ou por 30, se você for fazer diariamente. Eu vou te dar um exemplo. Se você tem R$300 para gastar dentro do mês nos gastos variáveis, você pode gastar R$10 por dia. Se hoje você não fez nenhuma graça aí na rua, amanhã você vai ter 20. Mas se você quiser gastar semanalmente, você pode gastar até R$75. E se não gastar, vai acumulando para a próxima semana. E isso é bom porque te dá um poder de decisão. Então, você não vai precisar de planilha complexa para isso. Você só precisa saber o número do dia ou da semana. E então, fica muito mais fácil para você ter um controle do seu teto de gasto e não sair por aí extrapolando. Eu vou dar um exemplo. Esse mês, você tem um casamento para ir. Aí você gasta R$200 nesse rolê. Vai sobrar 100 para o restante do mês. O bom disso é que você já está ciente do que você gastou. Então você faz da forma que você preferir. E olha só, pessoal, eu só dei um exemplo aqui, tá bom? Eu sei que uma pessoa que ganha um salário mínimo, muitas das vezes não consegue guardar nada. Só os gastos já extrapola tudo, não é verdade? Então, se você puder guardar, nem que seja R$10, para poder montar sua reserva de emergência, faça. Vai fazer a diferença. Então, se você curtiu esse vídeo, aqui no Método OPP, você vai encontrar muito mais aulas parecidas como essa. E o Método OPP é justamente para quem quer se organizar financeiramente, fazer dinheiro sobrar e ter paz na mente, coisa que muita gente não tem. Então, se você quiser conhecer mais um pouco, ou se você tiver interesse, o link vai estar aqui na descrição. E já sabe de uma coisa, você vai ser super bem recebido pela gente. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito, se inscreva. Um grande abraço e tchau!